Muito bem, sejam todos bem-vindos então ao canal Rodox, um vídeo urgente para vocês aqui. E óbvio que eu não deixaria de estar com ele, Evandro Melo, meu amigo, irmão, parceiro, médium, advogado, um cara muito especial. Eu sei que todos vocês gostam muito dele. Eu li uma mensagem ontem num vídeo, eu vou ler a psicografia já, viu, pessoal, do Gugu. A psicografia foi canalizada ontem, dia 27/6, tá quentinha, quentinha. Nós iremos mostrar para vocês agora. Mas teve alguém que me escreveu ontem aqui, Rodox, por favor, traga o senhor Evandro Melo muito educado novamente em suas lives e tal. Então tá aí, Evandro Melo, vou compartilhar a tela para a nossa psicografia já está aberta aqui, só um momentinho, vamos compartilhar a tela. Olha, com informações bombásticas, sim, tá? Do jeito que está aí na tela de vocês, tá? É uma psicografia. Quem acredita, quem tem essa crença, nós sabemos que o espiritismo, os espiritualistas podem intermediar, né, a comunicação através de cartas do mundo espiritual. Então, eu tenho certeza que essa psicografia irá deixar algumas pessoas um tanto quanto chocadas. Bem, já está ali, mas antes disso, a gente vai dar uma contextualizada aqui para dizer a vocês como que essa psicografia veio parar aqui no canal Rodox. A partir daqui deste canal, nós estamos tornando público essa psicografia. Que, óbvio, né, evidente, gente, uma psicografia espiritual, ela não tem, ela não é um documento oficial, ela não tem valor jurídico, é um trabalho que os médiuns realizam para acalmar os vivos que perderam seus entes queridos, trazer uma mensagem de conforto. Esse é o principal intuito de toda a psicografia. E nesta que eu irei ler agora aqui, do Gugu Liberato, não sei se é a primeira, eu confesso que eu não procurei na internet se existem outras psicografias dele. Eu nunca vi na timeline aqui, nunca apareceu. E nesse momento tão importante, né, inclusive hoje, o Gugu é notícia novamente, tem uma nova história aí envolvendo o nome dele, mas eu nem vou entrar nesse afim. Vamos focar na psicografia, porque ele resolveu falar através de um médium. E quem é esse médium? Este mesmo que está aqui ao meu lado, Evandro Melo. A psicografia, ela é uma canalização também, e o Evandro, ele, pela primeira vez, ele resolveu escrever. Então, Evandro, você me disse que chegou a ver ele nessa canalização, eu perguntei como ele estava vestido, onde ele estava com roupas claras e roupas escuras, você disse, não, eu só via o rosto dele, então eu quero saber qual impressão você teve ao ver o rosto dele, se ele estava triste, feliz, realizado ou não, e também que você complemente essa história, porque você disse que foi acordado hoje, dia 28/6, às 4 horas da manhã, porque ele queria finalizar, ele queria dar mais informações. Às 4 horas da manhã. Explica pra gente, vamos contextualizar isso rapidinho. Na sequência, eu já vou ler a psicografia bombástica. Perfeito. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né? Sempre bem-vindo. Fala um pouquinho só mais alto, Evandro. Não sei se precisa aumentar vamos aí. Chegar mais perto aqui. Melhorou? Isso. Melhorou. Perfeito. Primeiro agradecer, né, a oportunidade e me colocar sempre à disposição do Rodox, dos teus inscritos, dos meus inscritos e da espiritualidade. O que ocorre é que esse movimento ele já ocorreu outras vezes, né? Inclusive com a nossa querida lá, a mãe do Pet, a dona... Não vou lembrar o nome dela agora, mas depois você coloca aí no vídeo. Eu esqueci agora também o nome dela. O que acontece? Falar nisso, um abraço para ela. Então, essas coisas, elas acontecem comigo e elas acontecem de uma forma bem repentina, e eu geralmente falo muito,
Eu falo e depois eu acabo até esquecendo o que eu falei. Ontem eu de forma bem espontânea, não chamei, não tentei mentalizar exatamente aquela pessoa, etc, etc. E me veio essa pessoa, né, o Augusto, e eu comecei a escrever o que ele vinha falando. E como eu o reconheci pelo rosto, ele estava sentado em um local, só que eu não sei se eu não percebi ou se não dei atenção à vestimenta dele, porque o que mais me evidenciava era o rosto dele, tranquilo, né? Muito altivo, com a mão, né, no queixo e falando, e tudo que ele ia falando, eu ia escrevendo, né? Ele por diversas vezes pausou o que ele estava falando, né? Umas pausas de reflexão, e continuava falando. E eu fui anotando isso, e isso se transformou nessa carta. Então, assim, as pessoas dizem, não, mas a psicografia tem que ser uma tomada da mão do médium para que ele escreva de forma inconsciente. Então, eu digo já de antemão que não foi isso que aconteceu comigo, né? Ele falou, e eu fui escrevendo o que ele foi falando. Assim como quando aconteceu lá com a mãe do Pet, eu fui falando para ela e o que eu estava sentindo no momento. Dessa vez eu resolvi escrever, justamente por essa dificuldade que eu tenho de lembrar depois o que eu falei. Claro, eu acho que não deixa de ser uma psicografia. Porque a gente cai naquela história lá, né? Fernando Pessoa, os mais de 50, 60 heterônimos que ele tinha, Sim. Eram espíritos, entidades que falavam com ele, ou toda aquela inteligência, todos aqueles seres estavam dentro dele? Ele dizia que uma força tomava o seu braço, o seu punho, e ele começava a escrever sem pensar, né? De alguma forma, uma inteligência fora de você, no caso, o espírito do Gugu, o que fez também, ali fez uma conexão contigo. Claro. O que também não e aí podemos você afirmar. Escreveu. Então é uma 100%, psicografia. era ele, mas foi a presença que eu vi, que eu senti. Isso é importante falar, né? O Evandro é o cara mais especial do mundo para receber uma psicografia do Gugu? Claro que não. Outros podem estar, nesse exato momento, também canalizando essa força e trazendo mensagens dele, tá? Inclusive, tem uma surpresinha aqui para o final, nem o Evandro sabe disso, tá? Então, tá bom. Dito isto, o Evandro ponderou aí como é que foi essa experiência dele espiritual. Só mais um detalhe que é importante falar, né? Que eu fui acordado às 4 da manhã pela mesma presença. Perdão. Pela mesma presença e de uma forma muito espirituosa. Olha, a gente precisa ajeitar uns pontos do texto e eu preciso completar o que eu comecei. Você não deixou eu completar. E aí ele falou de mais algumas coisas, né? E depois eu também, de forma espirituosa, mas já muito cansado também, porque após isso eu senti uma dor de cabeça enorme na primeira oportunidade. Na segunda já não. Eu disse, olha, é isso que você quer passar? É isso que você quer dizer? Está perfeito, foi o que ele disse. Está perfeito. Está perfeito. Ele era perfeccionista mesmo, né? Sim. Só uma curiosidade, eu cheguei em algum momento aí da minha vida, entre meus 20 e 30 anos de idade, eu fiz alguns trabalhos no SBT, tive a oportunidade e a honra de trabalhar com a família Silvio Santos, trabalhei com a Cíntia Bravanel, filha número 1 dele, quando ela administrava a parte cultural do grupo Silvio Santos, teatro e imprensa, trabalhei com a Cíntia, cheguei a fazer 2 novelas no SBT, e com o programa do Gugu também eu participei de um quadro que ele tinha lá, que era o Lendas Urbanas, eram histórias urbanas, que eles faziam uma representação, uma dramaturgia. Eu também fiz parte desse trabalho.
Então eu conheci esse universo aí, Gugu, tá? Eu estive bem próximo lá. Bom, então vamos para a psicografia, Evandro. Tem algo mais que você queira pontuar? Essa dor de cabeça pertinente, eu entendo. Eu senti essa dor de cabeça também, não por ter a mesma experiência que você, mas quando estive no Beco do Batman, teve uma manifestação que veio para minha cabeça, não sei se querendo incorporar em mim, ou foi uma espécie de ataque, mas foi uma dor muito forte que eu tive na cabeça. Isso nunca tinha acontecido daquela forma, e só que comigo durou rápido, assim, uns 30 segundos. No teu caso é porque o cérebro, né, você se conecta através das ondas que são emitidas e recebidas por meio do seu cérebro, e aí eu acho que você acaba forçando muito. Né, É uma experiência muito intensa, né? Ela é intensa acredito que sim. Ela é intensa e Acredito que você sim. não consegue de uma forma consciente sair dela, a não ser quando ela realmente acaba. Você não interrompe ela, né? Ela por si só acaba. Perfeito. Evandro, obrigado por confiar, tá, no canal Rodox e trazer. Se esta psicografia chegar até algum familiar do Gugu e for útil para eles de alguma forma, que assim seja, tá bom? Amém. Os meus contatos estão sempre disponíveis, o do Evandro também. O meu é o assessoria@rodox.tv e o e-mail do Evandro é o evandromelo@jus-adv.com.br. Vamos então, senhores. Vamos. Eu vou aumentar a tela aqui, Evandro, e você me diz se deu certo aí, tá? Uhum. Pronto. Preencheu a Perfeito. tela? Preencheu a tela. Do Só acho que ladinho aí. saiu do começo. Sim, vamos voltar aqui. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Atenção agora, tá? Muito importante. A gente está trazendo uma mensagem de um irmão desencarnado. Antônio Augusto Moraes Liberato, mensagem canalizada em 27/6/2023, que finalizou agora na madrugada do dia 28/6, né? O Evandro disse que foi acordado Sim. às 4 horas da manhã. E isso vai se intensificar mais, Evandro, a partir de agora, viu? Vamos lá, Maravilha. gente. Abre aspas aí. Para Antônio Augusto Moraes Liberato. Chegar aqui foi muito intenso e frio. Ao ver o meu corpo imóvel, parecia que eu jamais conseguiria existir sem ele. Lembro-me de ver algumas presenças que não deveriam estar no local. Senti uma reconfortante paz, uma enorme vontade de descansar, mesmo em meio a todo aquele caos de pessoas e desespero. Eu caí em profundo sono. Todo o processo da passagem foi difícil e doloroso. Não gosto de lembrar que não queria falar mais a respeito. Ao acordar, estava em um hospital, achava ter sido tudo um sonho, mas observei que não haviam agulhas, bips, aparelhos, e então me dei por conta. Uma presença feminina me acordou com amor nos olhos e me chamou pelo meu nome. Antônio. Ah, quanto tempo não ouvia meu nome. Me explicou que estava em uma colônia, me recuperando e no processo de aceitação da passagem, e antecipando minha pergunta, disse que eu não poderia voltar. E não sei quanto tempo se passou. Não havia como saber as horas. A luz daquele local me dava a impressão de que era sempre meio-dia. Passado algum tempo, outra presença veio, eles apareciam do nada. Ela me explicava os processos, como eu estava, e depois de algum tempo destas idas e vindas, ela me convidou a sair para conversar ao ar livre. Novamente adormeci, acordei em outro local. E quando estava observando este local, bem mais amplo, com uma cor que não conseguia definir, mudava entre o azul e o verde. Me desculpem. Claro, ela apareceu do nada novamente, eu assustei,
Ela sorriu e disse que não faria mais assim, mas que com o tempo eu entenderia que minha casa agora é o mundo espiritual. E nele as coisas não funcionam como na vida terrena. Naquele momento eu percebi que estava desencarnado. E ao longo do tempo fui sendo instruído. Sabia que temos um processo de vida e desencarne, necessários para que possamos passar pela expiação e eliminar nossos karmas, para praticarmos a caridade, o amor ao próximo. Eu fui conscientizado de que fiz muito, porém deixei muita coisa para trás e precisava delas para me desenvolver espiritualmente. Passei a refletir e me dei conta de que, como figura pública, deixei muitas coisas de lado. Eu gostaria de ter vivido meus amores sem medo, sem receio do julgamento. Poderia ter sido ainda mais presente para meus filhos, abraçando apertado, escutando e tratando seus anseios. A vida foi corrida, mas agora o tempo não importava mais. Nunca tive a oportunidade de estar tanto tempo apenas escutando, mergulhado em uma paz profunda. Minha preocupação com a imagem, com os julgamentos, me impediu de viver uma vida mais intensa, sem medo de ser feliz, sem receio de qualquer julgamento terreno. A gratidão e a satisfação que senti ao saber que meus órgãos puderam dar oportunidade de vida a outras pessoas foi imensa. Frequentemente eu tenho a satisfação de encontrar rostos conhecidos, entre eles meu amigo Manuel. Sua alegria continua a iluminar a todos aqui. Ainda não tenho um papel definido nesse novo lar. Procuro estudar e entender como tudo se processa. Tenho muito a aprender e muita vontade de espalhar o amor de Jesus onde puder. Eu não costumava frequentar a FB Church of Windermere. Apesar, church é uma igreja, né? Apesar Sim, de sempre ouvir a palavra do pastor Lécio. Não me sentia à vontade em participar ativamente e congregar, pois sempre fui católico, temente a Deus e assim permaneço. Respeitei e recebi com alegria a notícia de que Sofia e Marina passaram a frequentar as reuniões junto a Sara. Sofia e Marina são as duas filhas. É uma menina maravilhosa, né? Sara é uma menina maravilhosa e muito tem a passar, não só sobre religião, mas sobre a vida, sobre os perigos que batem à porta dos jovens como minhas amadas. A religião... A religião não me ajudou ou atrapalhou aqui. A religiosidade, sim. Me garantiu entendimento e serenidade para passar pelas dificuldades de adaptação. Sigo aguardando que a luz divina possa emanar as energias necessárias para que eu finalmente possa trabalhar, trazer sentido a meu espírito que tem o peso dos apegos materiais que não vem de mim, mas daqueles que amo e que pretendia ter juntos em oração e prece para que meu espírito esteja em paz e não para o que deixei ou para quem deixei. Não esperava que tudo que conquistei com tanto trabalho e terreno e privações iria me causar transtornos, iria me causar tantos entraves aqui. Ainda sinto sono, dormência e uma fadiga semelhante à que tinha na vivência terrena. Esta me consome nos dias e deixa muito lento o pensar. Sempre fui muito ativo e dinâmico. Meu raciocínio sempre foi muito rápido, mas a passagem me mostrou que não sabemos tudo. Aí. Não controlamos... Cadê? Aqui. Aí. Não controlamos tudo e tudo que fizemos para ajudar nosso irmão ainda é pouco, diante do amor de Deus que Deus tem por nós. Marina, precisa cuidar do abdômen. É frágil. Sempre falei para não comer tanta bobagem, mas eu não fui diferente. Sempre tive enorme dificuldade em me adaptar às dietas e restrições. Cida, irmã querida, nem sempre a vida a dois se consuma
com a união carnal. Viver a dois é um exercício de paciência, carinho, algumas brigas e compreensão. Eu tive tudo isso com Rose e considero, sim, minha companheira. O amor é um dos ingredientes da convivência, e a lei nem sempre entende que não falo de aventuras. Estas, muito embora, tenham trazido a alegria momentânea e carnal, não tratam de uma vida a dois. Meu amado João e sua mania de ir ao programa e ficar de camarote no camarim, se alimentando das frutas que tinham em grande variedade. Sempre quis ser o pai, nunca o Gugu. Eu fui um artista e sempre deixei muito claro a todos de meu convívio em gestos, falas e atitudes. Não havia voz carregada, não havia necessidade de chamar a atenção dos que eu amava, e meu filho, primeiramente, depois minhas amadas filhas, tiveram sempre esta impressão de mim. São muitas e profundas as lembranças do jardim paulistano, das brincadeiras sempre contidas nas redondezas da rua Iraci, as missas na paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, trazem a lembrança do que eu vivi na infância, da responsabilidade de ser coroinha, organizando os grupos de pajens, servir a Deus na inocência infantil, me garantiu bons bônus hora. O bairro da Lapa e os cafés no bar do Portuga. Por muitas vezes, quase caí da escada ao descer correndo na euforia de infância, acreditando que aqueles eram momentos que não seriam lembrados e agora são. A vida passou tão depressa, aconteceu tanta coisa, minha amada Maria do céu. A bicicleta que tanto sonhei veio de sorteio no programa do Bolinha. Mãe querida, seu amor ao me entregar aquele prêmio se eternizou na memória. Poucos sabem, mas eu também tentei contato com o outro lado, que agora é este lado, horas. Com 11 anos ganhei um gravador, era lindo, com capa de couro preta. Gravei algumas vezes no quarto em silêncio, na esperança de ouvir um olá de algo que eu não conhecia. Se soubesse a riqueza de conhecimento que há aqui, eu teria tentado mais. Sobre a passagem, eu não quero falar, ainda dói. Dói o abraço que não dei, o eu te amo que não saiu da minha boca. Tudo isso é triste, prefiro lembrar de minha Calói, paralamas brancos, guidom escuro, um arraso. Só entende o artista em busca de audiência quem faz dela seu ganha-pão. As críticas devem nos servir de alicerce para seguir a caminhada, mais firmes, mais dedicados quando sabemos onde estamos indo, sobra mais tempo e tranquilidade para apreciar a paisagem. Viver os momentos, tudo o que fiz e vivi, foi pensado no amor, em passar alegria, em dar informação. Tantos domingos, tantas notícias tristes, tantas alegrias, amigos, irmãos, até que a notícia era eu. E eu sequer pude assistir. Que o amor daqueles que ainda me agraciam com suas preces de amor possa retornar em forma de bênçãos. Que o Criador ilumine nossos passos em busca, não mais de reconhecimento, mas de conhecimento, para ajudar de alguma forma aqueles que necessitam de auxílio. Há grandes trabalhos, há grandes dúvidas, e acreditem, elas serão todas esclarecidas aqui. Tudo ao seu tempo. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos, aqueles que tenham o merecimento e a vontade de progredir espiritualmente. E acabou, né? É isso. Mensagem recebida pelo médium Evandro Melo, de Antônio Augusto Moraes Liberato. Bem, senhoras e senhores, esta foi a mensagem canalizada à cara do Evandro ali. É uma experiência ainda tanto, Evandro. é forte, né, a sensação Uhum. de ver isso sendo lido, né? É intenso, enfim. Se emocionou? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que a oportunidade de fala
deveria e é dada a todos. E eu me coloco à disposição daqueles que queiram, né, falar, e não só porque era o Augusto, né, mas poderia ser o João, o Pedro, o Joaquim, a Maria. Não importa quem, importa a mensagem que quer passar, importa o que ele edifica em nós, e os detalhes que foram passados da vida do outro lado e dos sentimentos de apego, o processo de desapego, tudo isso ficou muito claro. E dá sentido à mensagem, porque as mensagens sempre têm que ter um sentido. E essa mensagem nitidamente tem sentidos, e não só um sentido. E é isso. Obrigado. E agora uma surpresa, inclusive para o Evandro, que vem a somar com essa experiência que nós tivemos agora de ler essas informações passadas de forma espiritual para o médium Evandro Melo. Evandro, como nada é por acaso, meu irmão, tudo está interligado, né? E na minha vida as coisas acontecem de uma forma que às vezes nem eu compreendo, elas só acontecem, eu aceito e toco para frente. No meio disso tudo, de ontem para hoje, ontem eu também recebi uma... Aí sim eu vou dizer só uma canalização, porque não foi uma psicografia, mas é de uma pessoa que eu tenho extrema confiança, só que ela não quer se identificar. Mas é de extrema confiança. Quem sabe num futuro próximo, ela não só se identifique, como até tope aparecer aqui comigo numa entrevista, tá? Mas por enquanto prefere ficar de forma anônima, mas mandou também informações sobre o espírito de Gugu Liberato, e eu passo a ler a vocês, passo a decifrar essas mensagens agora, e percebam como se encaixa com o que o Evandro recebeu também. Prontos? Vamos lá? Vamos lá. E diz aqui o nome da médium, tá? E, enfim, há uma canalização aqui com recado aos seus familiares. Querida família, Augusto Liberato vem através de mim, fulana de tal, para transmitir uma mensagem de amor e união a todos vocês. Suas palavras são um reflexo de seu amor incondicional por cada membro desta família e sua preocupação com os acontecimentos recentes. Ele reconhece que momentos difíceis têm afetado a dinâmica familiar, mas ressalta a importância de permanecerem unidos, com paciência e compreensão. Augusto encoraja a comunicação aberta e sincera entre vocês, lembrando que o amor e o respeito devem ser a base de qualquer desafio que enfrentem juntos. Augusto está ciente das questões que envolvem a herança e o surgimento de um suposto novo filho. Ele pede que todos abordem essas questões com calma, buscando a verdade e evitando julgamentos precipitados. Acredita que a família pode enfrentar qualquer situação quando se mantém unida e focada em resolver os problemas com maturidade e respeito. Para os 3 filhos, João, Maria e Sofia, Augusto envia seu amor e apoio. Ele encoraja vocês ele encoraja vocês a fortalecerem o vínculo fraterno, cultivando a compreensão, a confiança e o apoio mútuo. Lembra-lhes da importância de se apoiarem nos momentos difíceis e celebrarem as alegrias juntos, criando memórias que os acompanharão ao longo da vida. Augusto deseja que todos vocês encontrem a reconciliação, a cura emocional e a paz interior. Ele acredita na força e na capacidade de superação de cada um de vocês. Mesmo diante dos desafios, ele confia na resiliência da família e na sua capacidade de se unir para enfrentar qualquer obstáculo que se apresente. Recebam o amor, a luz e a sabedoria de Augusto,
que permanece ao lado de vocês, guiando-os e inspirando-os a construírem um futuro repleto de amor, união e felicidade. Com amor e gratidão, fulana de tal. É interessante como isso complementa e vem, né, até do mesmo encontro com o que você recebeu, de uma Sim. forma muito mais íntima, né? Mas ele, no fundo, ele quer que a família permaneça unida, né? Ele deseja essa compreensão. Infelizmente, essa questão da família aí, da partilha, né, dos seus bens, isso de alguma forma interfere, né, Evandro, Sim, na com existência certeza. dele lá, né? Enquanto isso não se resolver, parece que fica ali um entrave, né? Isso que eu entendi? Porque na realidade, pelo que pude perceber, os assuntos evitados por ele são os que mais lhe incomodam, entre aspas, né? Sim. Apesar dele falar em paz, em estar em paz de espírito, etc, etc, algumas coisas acabam por interferir na vivência dele. E eu falo vivência porque não morremos quando, né, deixamos essa terra. Passamos a viver em outro local. Interessante, né? Porque falou que ele foi levado para uma colônia e no hipercontato que eu fiz lá no túmulo dele, né? Foi revelado que ele estava na colônia Rouxinol. Não falou sobre isso, né? Não deu nomes, mas Uhum. ele São alguns deve detalhes, né? estar bem amparado na colônia Rouxinol, né? Pode ser, foi o que foi falado lá no hipercontato. Exatamente. E ele, como todo, né, como todo ser humano, né, que possa passar por esse processo, independente de ser conhecido, de não ser conhecido, enfim, ele passa pelos mesmos processos de entendimento, de aperfeiçoamento, de estudo, de os mesmos locais, né, que outros passam. É muito, muito legal isso, né? Uma vez eu conversava com a Dilcleia, com a Jaqueline, com a Pedrita, com a Cíntia sobre os famosos aqui na Terra, né? Que desencarnavam. Inclusive, eu até tenho esse trabalho de me comunicar, tentar fazer hipercontato com eles. E elas disseram, né, que num plano espiritual não existe o cara que foi rico, o cara que foi rei, o cara que foi presidente, famoso, apresentador. Na espiritualidade, isso realmente não importa. O que importa são os nossos bônus horas. Bônus hora, que o Gugu inclusive citou na carta. Pessoal, bônus hora é todo aquele pontinho positivo do que a gente consegue ganhar com a espiritualidade. Um bem que você faz, uma caridade, quando você cumpre aquilo que você disse que iria vir cumprir aqui na Terra, então quando você cumpre com as suas programações, quando você tem um despertar, um pensamento elevado, você teria a possibilidade de ter uma reação negativa, tentar prejudicar alguém, mas você segura esse teu instinto, né, perverso e consegue, ao invés de fazer o mal, você vai lá e usa essa força para fazer o bem. Tudo isso você vai ganhando bônus horas. Isso será muito importante na sua passagem para você visitar seus familiares, para você entrar em contato com eles, para você ter o merecimento, né? Esse bônus hora é como se fosse aquele pontinho que o professor dava a mais para a gente na escola, né? Que você tinha a nota da prova, a nota do trabalho, e tinha ali um pontinho a mais, que era pelo que você era como aluno, né? O bônus hora ele é acumulado dessa forma. Bem, foi lindo. Preciso liberar o Evandro agora, porque ele tem um compromisso em 6 minutos. Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. E muito obrigado. E espero que essas mensagens cheguem de alguma forma a um familiar do Augusto e que faça sentido, um sentido positivo. Tá? E mesmo que não chegue, né, eventualmente, porque isso realmente pode acontecer, ele mostra uma grande alegria em tudo que fez, né, mesmo deixando várias coisas
para trás, e um carinho muito grande pelo público dele, pelas pessoas que o admiravam, né? E pelas pessoas que têm ele como uma boa pessoa e uma pessoa que viveu uma vida intensa, e ele deixa tudo isso muito claro. Mas mesmo assim continuou sendo temente a Deus, e ele refere isso, inclusive, né? Muito, O muito. Gugu, ele era, né, muito conectado com isso, né? Quem lembra de assistir o programa dele, ele ia em Aparecida do Norte, ele sempre tinha pautas de trazer religiosos no programa, né? Padres. Gugu, se não me engano, lançou o Padre Marcelo Rossi na televisão, então assim, ele tinha esse fervor religioso, né? E não se limitava à religião dele, né? Ele tinha uma amplitude nessa questão. Minha gratidão, obrigado, Evandro, que você continue fazendo esse trabalho, que a espiritualidade possa te usar cada vez mais, para que você seja um canal de comunicação também, não só o Spirit Cube, mas que você também possa fazer e trazer muitas mensagens para nós, viu? Somos todos vasos, meu irmão, somos todos vasos, né? Prontos a se encher com o que for necessário. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal Evandro Melo ITC. O Evandro também tem um canal, Evandro Melo ITC. Tá aqui o nome do canal dele, você já conhece. Vai lá, se inscreva. Siga minha página no Facebook, Rodox. Me siga no Instagram, também estou no Instagram, rodox.tv, @rodox.tv. TikTok, tá? Todas as plataformas você irá encontrar Rodox e também o Evandro Melo ITC. Se inscreva nesse canal também, se não for te pedir muito. Deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Um beijo no seu coração. Fique em Deus, fique com Deus, na paz, e até uma próxima, se assim eles permitirem. Tchau.